Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre o custo dos deputados, senadores e ministros do STF. Cada um dos 513 deputados federais custa 11 milhões e 300 mil reais por ano, considerando o orçamento executado pela Câmara em 2021. Pode parecer muito, mas a despesa é ainda mais pesada no Senado Federal, 54 milhões de reais por senador. No Supremo Tribunal Federal, cada ministro custa 60 milhões por ano ao contribuinte. Os valores incluem salários e aposentadorias de servidores, benefícios sociais, atividades legislativas e jurisdicionais e as mordomias de sempre. O que mais pesa no orçamento das três casas é a despesa com pessoal. No STF, com um orçamento de 668 milhões, esse gasto representa 74% do total. Com um orçamento de 4,4 bilhões de reais, o Senado gasta 84% com servidores. Na Câmara, que consome 5,8 bilhões por ano, a despesa com pessoal bate em 84,5%. Mas tem uma notícia boa. O orçamento das três casas caiu nos últimos 10 anos, em valores atualizados pela inflação. Em 2013, a Câmara gastou 7 bilhões e 400 milhões. O Senado, 5 bilhões e 600 milhões. E o Supremo, 787 milhões de reais. Mas o STF é uma parte pequena da justiça, apesar de ser a mais visível e polêmica. O ramo da justiça mais dispendioso é a Justiça dos Estados, com 57,7 bilhões de reais, sendo 12 bilhões apenas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que conta com 65 mil servidores. Em seguida, vem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que custa 6 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Reportagem recente do blog mostrou que desembargadores dos pequenos tribunais de justiça receberam rendas acumuladas de até 5 milhões nos últimos 4 anos, incluindo os penduricalhos. As 7 maiores rendas ocorreram no Tribunal de Justiça de Rondônia. Os pagamentos retroativos somaram 3 bilhões em todos os tribunais. As indenizações de férias, mais 2 bilhões e 200 milhões. Todos os penduricalhos totalizaram 8 bilhões de reais. Na Justiça da União, a maior despesa total é da Justiça do Trabalho, com 20 bilhões de reais. São 24 tribunais regionais, mais os juízes do trabalho. São Paulo conta com 2 tribunais, um na capital, TRT2, e outro em Campinas, TRT15. Juntos, consomem 4,6 bilhões de reais por ano. A Justiça Federal custa 12 bilhões, sendo 2 bilhões e meio com os tribunais regionais. A Justiça Eleitoral, mais 6,3 bilhões. Os tribunais superiores, 4 bilhões. A Justiça Militar da União tem orçamento de 571 milhões. A Justiça Militar dos Estados, mais 163 milhões. Ao todo, são 100 bilhões de reais, 1,3% do Produto Interno Bruto Nacional, ou 11% dos gastos totais da União, Estados e municípios. Os dados são relativos a 2020 e estão registrados na publicação do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números. Com tanto dinheiro disponível, o STF vive num mundo paralelo, como mostrou o blog, com milhões de reais investidos em segurança armada, carros blindados, sala VIP no aeroporto e jantares nababescos, com direito a bacalhau, lagosta, camarão, vinhos e espumantes com pelo menos 4 premiações internacionais, servidos em taças de cristal. As mordomias se estendem ao Superior Tribunal de Justiça e até mesmo a pequenos tribunais dos sertões do país. As aposentadorias pesam nos orçamentos da Câmara e do Senado. Na Câmara, as aposentadorias e pensões custaram 1 bilhão e 900 milhões de reais em 2021. A maior parte é de servidores efetivos aposentados, 1,4 bilhão. Os pensionistas e servidores receberam mais 346 milhões, mas também foram pagos 81 milhões a deputados aposentados e 49 milhões a pensionistas de deputados. O antigo Instituto de Previdência dos Congressistas foi extinto em 1999, porque era deficitário. Mas as contas das pensões é paga pela Câmara, com o dinheiro da União, ou seja, do pagador de impostos. Mas tem mais. A Câmara paga 2,4 bilhões por ano para servidores ativos, sendo 1,3 bilhão para efetivos e 1,1 bilhão para comissionados. Nessa última categoria estão 10 mil secretários parlamentares, os assessores que trabalham nos gabinetes dos deputados em Brasília e nos escritórios de apoio nos estados. Há ainda assessores das lideranças dos partidos, cargos da diretoria, comissões,
são os cargos de natureza especial, CNEs, que chegam a R$20 mil. O programa Siga Brasil, que informa a execução orçamentária dos órgãos públicos da União, mostra o peso das aposentadorias no orçamento do Senado. O valor total pago em 2021 foi de 4,4 bilhões. O orçamento fiscal ficou em 2,1 bilhões, enquanto o orçamento da Seguridade chegou a 2,3 bilhões. Assim como ocorre com o Judiciário, há também legislativos nos estados. A Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, teve despesas de 1,3 bilhão em 2021. O Tribunal de Contas do Estado, 1 bilhão. A Assembleia de Minas Gerais gastou 1,5 bilhão, enquanto o TCE de Minas consumiu 866 milhões. As 10 maiores assembleias e TCEs gastaram juntos um total de 13,5 bilhões no ano passado. Um pouco mais que a execução orçamentária da Câmara, do Senado e do TCU juntos, que ficou em 12,3 bilhões. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!